Convidado desta edição da noite, António Carlos Cortês, professor e escritor. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Como ouvimos, foram decretados os serviços mínimos para as avaliações finais do 9º, 11º e 12º anos. É assim que se evitam os riscos e que se asseguram os interesses dos alunos? Boa noite. Eu creio que são paliativos para uma crise terrível que estamos a viver. Uma crise que se arrasta. As negociações arrastam-se há 8 meses. O ambiente nas escolas é um ambiente terrível. Estas provas de aflição, feitas ainda no decorrer do ano letivo, vieram perturbar o normal funcionamento e a calendarização do ano docente e veio perturbar desnecessariamente as aprendizagens dos alunos. Mas o Ministro da Educação disse, e ouvimos também nesta reportagem, disse que estão a correr bem estas provas de aflição. O Ministro da Educação tem que necessariamente dizer que estão a correr bem, porque se trata de uma medida do seu Ministério. Nós percebemos no jogo retórico da política o que é que isso significa. Se eu fosse Ministro da Educação, eu não iria dizer que estão a correr mal. Mas eu convidaria... Mas a sensação que tem é diferente, é distinta. Eu convidaria o Ministro João Costa a ir às escolas, sem aviso prévio, e ver qual é o ambiente que se vive nas escolas. Ver qual é o ambiente? Há falhas, há dificuldades, há problemas? Há dificuldades de várias ordem. Vamos ser francos. A escola portuguesa atravessa, de há largos anos, uma crise profunda que tem que ver, agravada até com a pandemia, tem que ver com a indisciplina escolar. Os professores têm muita dificuldade em manter as turmas concentradas. Os alunos têm dificuldades óbvias de aprendizagem dos conteúdos mais básicos. Os currículos são permanentemente um convite à simplificação das aprendizagens e da complexidade do processo de aquisição de saberes. Há, como os próprios exames nacionais mostram, a tendência cada vez mais frequente para transformar os exames nacionais em exames, enfim, de facilitação absoluta daquilo que se aprende nas aulas. O modelo do professor, o professor que se pede, é o professor executor de folhas Excel, muito zeloso do seu papel como avaliador, não importa muito o que verdadeiramente acontece nas aulas ao nível do que é a aquisição e a transferência de saberes. Portanto, a indisciplina, os casos, uma escola que tem de fazer o papel muitas vezes de segurança social, em que se pede à escola que faça tudo aquilo que as famílias, infelizmente, muitas vezes não podem fazer, porque este é um país pobre, é um país em que, apesar das medidas que vão sendo tomadas pelo Ministério da Educação ao nível da transição digital, nós sabemos muito bem que esta questão da transição digital é mais uma imposição digital do que outra coisa. Em idade escolar, no primeiro ciclo, eu volto a dizer isto, já noutras ocasiões o disse, muitos especialistas dizem o mesmo, é grave que nós tenhamos esta ideia de que as crianças estão a aprender a ler e a escrever, estão a ganhar a motricidade fina, estão a aprender a caligrafia, a aprender a relação fonológica das palavras, o som e o sentido, e vem uma prova de aflição perturbar esse normal funcionamento das coisas. Não consegue encontrar aqui vantagens, visto que... Não encontro, eu vou-lhe ser muito franco. Os jovens passam cada vez mais tempo na internet. É justamente por passarem cada vez mais tempo na internet. Não seria mais fácil apreenderem dessa forma, não? Não sei. Julgo que não podemos tomar a nuvem por Juno. O facto de eles passarem muito mais tempo no digital é justamente isso que faz com que eles se afastem da leitura e da escrita e da curiosidade pelo saber das ciências, pelo saber no seu todo. Portanto, creio que insistirmos nesta ideia de que o digital é a panaceia para resolver os problemas da educação é um erro. Não digo que, por exemplo, numa aula, não possa ser usado com bom senso e com proficiência, não possa ser usado o digital para mostrar documentários sobre história, para mostrar edições de livros, de coleções de poesia portuguesa ou da literatura, quer dizer, no fundo alargar o universo cultural dos alunos, acho que sim, pode ser uma mais-valia. Mas nós não estamos a fazer isso, nós estamos a obrigar as crianças, com estas provas de aflição, nós estamos, no fundo, a doutrinar, estamos a instrumentalizar mais uma vez a própria aula, a transformar as aulas em momentos de informática.
O Ministro da Educação tinha apelado hoje aos sindicatos para que pensem nos alunos em primeiro lugar. É nisso que os docentes têm pensado nos últimos meses? Os professores não pensam noutra coisa. Os professores, lá está, é a retórica. Isso é uma maneira ínvia de querer, no fundo, pôr os pais mais uma vez contra os professores. Dizer os professores, apelo a que os professores pensem nos alunos. Mas desde quando é que os professores não pensam nos alunos? Se os professores têm, enfim, uma vida cotidiana, infernal nas escolas e mesmo assim continuam nas escolas. Os professores são esmagados por um trabalho burocrático terrível, têm que fazer o papel de educadores, têm de fazer muitas vezes o papel de pai e mães. E agora o Ministro vem dizer para os professores pensarem nos alunos. Eu convido o Sr. Ministro a ir às escolas sem aviso prévio e ver a realidade da escola portuguesa. E veio dizer também que por parte do Governo nunca houve intransigência. Até aqui. Está desfasada da realidade? A prova provada de que houve intransigência é que passaram 8 meses e não há solução para as negociações. A prova provada de que as palavras pesam. Um poeta português disse melhor que ninguém, as palavras pesam mais do que as lajes ou a vida, tanto, disse Carlos de Oliveira. O Sr. Ministro devia, como linguista que é, saber que as palavras pesam. Então o Governo não tem sido intransigente. Nós, professores, não temos dado mais do que 1, 2, 3 oportunidades para o Governo, para os sucessivos governos, aliás, poderem fazer uma melhor política educativa. Se não fossem os professores, havia ainda educação em Portugal, com as políticas educativas que visam permanentemente depauperar, degradar, minimizar a importância do professor. Esta ideia de que o centro da educação é o aluno é uma ideia, a meu ver, também que deve ser discutida. Se o professor é pobre, se o professor não tem um salário digno, se o professor está permanentemente a ser posto em causa pelos encarregados de educação, como é que é possível haver educação? O centro da educação é o agente educativo, é o professor. E, portanto, devo dizer que intransigência tem sido a do Governo. Caso contrário, nós tínhamos esta questão solucionada e não teríamos, por exemplo, o Filinto Lima a dizer para haver intervenção do Sr. Presidente da República. Faria sentido que Marcelo Rebelo de Sousa tivesse aqui um papel mais ativo, um papel de mediação neste braço de ferro? Eu julgo que o Ministro João Costa é um homem sensível. Julgo que o Ministro João Costa, sendo professor como é, pode pôr-se no lugar dos seus colegas do ensino secundário, do terceiro ciclo, de segundo ciclo e de ensino primário e perguntar-se a si mesmo se não está na hora de, como Ministro da Educação, pensar ele próprio nos estudantes, pensar ele próprio também já agora nos seus colegas de profissão. Não precisamos exatamente da figura paternal de um Presidente da República que venha então mediar um conflito. Não. Os professores estão disponíveis para haver solução deste conflito, haja justiça na solução desse conflito. Não é admissível que Portugal tenha dinheiro para tudo com este plano de resiliência, 1.000 milhões de milhões, quer dizer, que nós, contribuintes, tínhamos despejado na TAP 3.000 milhões de euros e para os professores insiste-se nesta ideia de que não há dinheiro para repor os 6 anos, 6 meses e 23 dias. Nós não temos direito a ver a nossa profissão dignificada. Eu pergunto ao Sr. Ministro, pergunto aos senhores governantes, pergunto ao Ministro das Finanças, pergunto ao Ministro da Economia, o que é que estão à espera que aconteça. No dia em que não houver professores em Portugal, porque é uma carreira que não é aliciante, no dia em que só está na profissão quem não tem qualidade nenhuma, porque deveria estar na profissão aqueles que são melhores. Quando isso acontecer de facto e a derrocada for inevitável, lembrem-se então de quem é que foi intransigente. E qual lhe parece que pode ser o desfecho, a solução para este braço de ferro e se esta é uma luta que poderá arrastar-se para o próximo ano letivo? Esta é uma luta que infelizmente eu temo que se venha a arrastar porque as imposições são imensas. Porque há um desgaste da profissão docente, porque a estratégia governativa é sempre esta, a de vencer pelo cansaço. Porém, os professores estão conscientes, pela primeira vez em muitas décadas, de que têm sido expoliados da sua dignidade profissional. Pela primeira vez em muitas décadas, nós temos uma série de professores informados, cultos, com argumentação sólida, com argumentos que podem rebater, por A mais B, todas as jogadas retóricas deste e de outros governos. E, portanto, o que aqui está em causa, para ser franco, é considerar o seguinte: que futuro queremos para o país, que crianças e jovens estamos, de facto, a formar na escola portuguesa, e vamos fazer um exercício um pouco, enfim, de futurologia,
que Portugal vamos ter daqui a 10 anos, com crianças e jovens a sair do 12º ano e das universidades, que não sabem ler, leem mal, não sabem escrever, têm problemas de interpretação, têm uma linguagem pobre, a única linguagem que têm é a linguagem da violência? A minha pergunta é mesmo essa. Se este conflito se arrastar para anos vindouros, quem é que ganhou com isto? Nós, professores, não. Os pais, de certeza que não. Os alunos, muito menos. O país, obviamente, que é um país derrotado, não é? E que balanço é possível fazer deste ano letivo, do nível de contestação? O que é que foi alcançado com estes protestos, com estas greves? Vou-lhe dizer muito francamente, Patrícia, o que me parece. Poderemos ter alcançado pouco, no sentido concreto das nossas reivindicações. Não houve reposição do tempo de serviço. Nós temos colegas que continuam como que congelados no 5º, no 6º ou no 7º escalões, mas há algo que nós conquistamos e é algo que vale para o futuro. É a certeza de que nenhuma medida governamental na educação pode vir a ser tomada daqui para a frente sem que os professores venham para a rua denunciar os erros, denunciar os equívocos, denunciar os absurdos que vão sendo cometidos na educação deste país. Volto a dizer, Portugal está confrontado com uma questão terrível, que é uma questão de regime e é de democracia. Nós não teremos um país democrático, nós não teremos uma república forte, forte contra os populismos, forte contra os extremismos, se continuarmos a apostar numa educação que rouba a imaginação, rouba o pensamento crítico às nossas crianças e aos nossos jovens. E é isso que, infelizmente, este governo e outros têm feito. E É para esse cenário que têm estado a contribuir? É, sim, e vamos pagar caro com isso. Sr. Professor António Carlos Cortês, boa noite e obrigada Muito obrigado pela sua presença nesta edição da noite. Muito obrigado.